Agora, note bem, o chamado para o ministério pastoral, ele não se perfaz, ele não se completa com o desejo. Se fosse assim, seria simples. Eu quero ser pastor, eu simplesmente pegaria uma Bíblia, colocaria uma gravata e falaria, agora sou pastor. Pronto. Mas não é assim que o chamado para o ministério se perfaz. Essa é só uma parte. Esse chamado interior é uma parte do todo. O chamado tem que se perfazer. E como ele se perfaz? Além da pessoa ter o desejo de ser pastor, é necessário também o chamado exterior ou o chamado externo, como é colocado aqui no nosso slide. E o que é o chamado exterior? É aqui que muitas pessoas, muitos jovens, às vezes não se conformam, porque eles não têm isso. Eles não têm isso e eles ficam indignados porque não têm isso. E eles dizem o que? A igreja não tem visão. A igreja não enxerga o meu potencial. É complicado isso aí. E isso acaba gerando uma dor de cabeça enorme na liderança eclesiástica. Por quê? Porque o chamado exterior envolve o reconhecimento da igreja, o povo de Deus, a comunidade da fé, em que o Espírito Santo habita e que é guiada por ele. Não basta a pessoa desejar ser pastor, é necessário que a comunidade da fé olhe para essa pessoa e Deus, usando essa mesma comunidade, usando o seu povo, invista essa pessoa na função pastoral. Então muitas vezes acontece o caso da igreja querer, mas a pessoa não quer. O chamado não existe nesse caso. Acontece às vezes, aí é mais difícil, o jovem, a pessoa quer, mas a igreja fala, nem a pau, de jeito nenhum, não tem condições, nós não queremos. E aí entram os conflitos todos. A igreja não tem visão, a igreja é carnal, a igreja não enxerga meu potencial. Gente, parem com isso. Pode ser que a igreja não veja agora, veja depois, mas nós não podemos forçar o chamado externo. Isso tem que acontecer de modo normal, de modo natural, sem pressões políticas, sem pressões emocionais, sem brigas. Vejam aí o fundamento que João Calvino coloca aí para o chamado exterior. Veja aí o texto de Atos 14, 23. Tem uma palavra interessante aqui com que ele trabalha. Atos 14, 23. É interessante essa palavra que ele vê aqui. Atos 14, 23. Diz assim, fala aí sobre os apóstolos anunciando o evangelho na região da Galácia. Fala assim, vejam o versículo 21, fala assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, isso na Turquia, né, na região da Galácia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Agora olhem o versículo 23, é um versículo interessante esse aqui. E João Calvino ele destaca esse versículo aqui, ele fala: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A concepção aqui que é vista dessa palavra, promover a eleição é uma palavra só no texto original. E essa uma palavra só envolve estender a mão, ou levantar a mão. A ideia é levantar a mão para votar. Essa é a ideia presente. Os apóstolos promoveram nas igrejas uma eleição. E promovendo essa eleição, a igreja então escolheu presbíteros. Há quem diga que o sujeito do voto são os próprios apóstolos. Os apóstolos, eles escolheram ali, né? João Calvino entende diferente. Ele entende que não, os apóstolos promoveram a eleição de presbíteros nas igrejas, ou seja, eles fizeram com que a igreja apontasse e votasse, dizendo: olha, nós queremos como pastores fulano, fulano e fulano. Aí seria o perfazimento do chamado externo, a igreja manifestando a sua vontade, dizendo: olha, nós queremos esses homens como ministros do evangelho, como aqueles que vão nos pastorear aqui.
Eles promoveram então a eleição de presbíteros. O texto não fala depois sobre o processo de investidura, não fala nada disso. O texto, o objetivo de Lucas é narrar rapidinho o que aconteceu e segue em frente, não dá mais detalhes. Mas aqui, João Calvino entende que aqui existe o chamado externo, a aprovação da igreja. Quando você vê a única outra ocorrência em 2 Coríntios 8,19, é a única outra ocorrência do verbo aqui, desse verbo que é estender a mão para votar. Nessa única outra ocorrência, você vê mais uma vez a igreja escolhendo quem acompanharia Tito, votando em quem acompanharia Tito para a tarefa de entregar ou de recolher as ofertas dos irmãos de Corinto para a igreja de Jerusalém. A igreja mais uma vez levanta a mão para votar, para escolher esse homem, que não tem o nome aí, não sabemos o nome dele, mas a igreja escolheu esse irmão para exercer essa função junto com Tito e com outro irmão também. E quando nós olhamos a Didaquê, vocês sabem, o Ensino dos 12 Apóstolos, é um livrinho de discipulado, que foi escrito no século II. Na Didaquê é dito que no segundo século as assembleias, as igrejas escolhiam, elas votavam, elas levantavam a mão para votar, escolhendo os seus presbíteros. Então parece, a Didaquê não é Bíblia, né? Cogitaram da Didaquê ser Bíblia no passado, né? De colocar a Didaquê no cano. Cogitaram isso, é claro, é absurdo. Mas a Didaquê, mesmo não sendo Bíblia, ela mostra uma tradição próxima dela. Ela é do século II. Então ela revela uma tradição que já vinha de algum tempo. As igrejas escolhiam os seus pastores. Elas votavam e definiam seus pastores num método congregacional, democrático. A escolha dos pastores, à luz do texto de Atos 14, à luz de 2 Coríntios 8, 19 e à luz da Didaquê, era algo realizado pela igreja. A igreja votava dizendo: este homem deve ser pastor, queremos que ele seja. Quando as duas coisas acontecem, então nós temos o chamado perfeito, o chamado completo. Isso é chamado para o ministério. Então aí, no meu caso, minha experiência, quando meu chamado, eu tenho chamado? Tenho. Como é que eu sei? Eu tive o desejo de ser pastor quando eu era adolescente. Adolescente eu tive o desejo de ser pastor. Alguns pensavam, com razão, é fogo de palha. É fogo de palha. Mas isso começou a crescer em mim. Um dia um pastor foi visitar a nossa igreja e ele pregou um sermão perguntando quem gostaria de ser pastor. E eu fui à frente. E o pessoal falou: esse negócio está começando está levando muito a sério esse negócio. Eu fui à frente dizendo: eu quero ser pastor. E assim fui manifestando esse desejo de ser pastor. Queria ser pastor e continuei querendo ser, tudo mais. Mas o meu chamado externo só veio depois que eu me formei no seminário. Só. Eu fiz seminário, a igreja a que eu pertencia não me reconhecia como alguém que tinha um chamado, nada. A igreja a que eu pertencia nunca me ajudou no seminário, nunca me deu um tostão sequer. A igreja a que eu pertencia nem foi na minha formatura. Não tive apoio nenhum da igreja que eu pertencia, zero apoio nenhum. Então foi tudo na dificuldade. Eu paguei meus estudos com o meu fundo de garantia do Banco Noroeste, extinto Banco Noroeste, que eu trabalhei lá. Então vendi meu Fusca, todo jovem tinha um Fusca azul na época. Vendi meu Fusca, peguei meu fundo de garantia e paguei meu primeiro ano de seminário. O resto minha mãe se virou vendendo roupinha lá para pagar o resto. Ela e meu pai. Minha igreja não reconhecia nada, não deu apoio nenhum e quando eu me formei nem na formatura foi. Então eu não tinha chamado externo, não podia ser pastor. Comecei a auxiliar ali, né, numa igreja, tudo mais, os jovens. Aí sim, aquela igreja que comecei a auxiliar em Atibaia, aquela igreja então me concedeu, né, a evidência do chamado externo. Aquela igreja se reuniu dizendo: ó, nós queremos que ele seja pastor, nós queremos que ele deve ser ordenado ao ministério. E aí então passei pelo processo todo que culminou na formalização, que eu mencionei para vocês ontem, da imposição de mãos. Então, meu chamado se perfez somente depois que eu me formei. Aí houve chamado externo, aí meu chamado se perfez. Aí eu sabia, Deus me chamou. Não era só um desejo, Deus me chamou.
Ele usou o meu coração para colocar o desejo e usou uma igreja para dizer: nós queremos que ele seja. Então é isso é fundamental. Quem quer ser pastor tem que ter, além do desejo, o chamado externo também.